Após o colapso do Império Romano, a Europa mergulhou no caos. Sem reis poderosos, cada vila teve que encontrar sua própria forma de sobreviver. Foi então que nasceu o feudalismo, um sistema onde terras valiam mais que ouro, e a lealdade era paga com sangue. Neste vídeo, você vai descobrir como funcionava essa engrenagem medieval que definiu a Idade Média. Bem-vindo ao tempo dos castelos, servos e senhores. O feudalismo não surgiu de repente. Foi o resultado de séculos de transformações políticas, sociais e econômicas que se intensificaram após a queda do Império Romano do Ocidente, no século V. Com o colapso da autoridade central romana, a Europa mergulhou num período de instabilidade profunda. As cidades foram abandonadas, o comércio entrou em declínio e a vida passou a girar em torno do campo. Sem um poder central forte, a população ficou vulnerável. Invasões bárbaras, como as dos vikings, magiares e sarracenos, espalhavam o medo e a destruição por todo o continente. Para sobreviver, muitos camponeses começaram a buscar proteção junto a homens armados, geralmente grandes proprietários de terra. Em troca de segurança, ofereciam sua força de trabalho, sua fidelidade e sua liberdade. Assim, surgiam os primeiros laços de dependência que, mais tarde, formariam a base do sistema feudal. Esses grandes proprietários, que mais tarde seriam chamados de senhores feudais, passaram a exercer funções que antes eram do Estado: proteger os habitantes, resolver conflitos, cobrar impostos. O rei, muitas vezes distante e sem exércitos próprios, tinha pouco ou nenhum poder real sobre essas terras. O território era dividido entre nobres que comandavam seus domínios como verdadeiros soberanos locais. O termo feudo vem do latim feudum, que significava o benefício concedido por um senhor a um vassalo em troca de serviços, geralmente militares. Esse benefício quase sempre era uma porção de terra. Assim se formava uma rede de fidelidade mútua, onde cada vassalo podia também ser senhor de outros. A estrutura era descentralizada, fragmentada, e fortemente baseada em vínculos pessoais, selados por juramentos solenes. O cristianismo também teve um papel importante. A Igreja legitimava a hierarquia social como parte da ordem divina. Os senhores governavam, os servos obedeciam, e todos deveriam aceitar seu lugar como vontade de Deus. Dessa forma, o feudalismo não era apenas um sistema econômico, era um modo de vida completo, onde tudo estava entrelaçado: fé, guerra, terra e poder. O feudalismo nasceu da insegurança e da necessidade. E por séculos, foi a forma dominante de organização da sociedade europeia. Um mundo em que a espada protegia, a terra sustentava, e a lealdade garantia a sobrevivência. A sociedade feudal era profundamente hierárquica e rígida. Cada pessoa tinha seu lugar definido, e a mobilidade social era praticamente inexistente. Tudo girava em torno da terra: quem a possuía, quem a trabalhava e quem a defendia. E, ao contrário do mundo moderno, onde o Estado impõe leis e garante direitos, no mundo feudal o poder era pessoal. Tudo dependia de vínculos de fidelidade, juramentos e tradições. Essa sociedade era geralmente dividida em 3 ordens: os que oravam, os que lutavam e os que trabalhavam. No topo estavam os membros do clero, responsáveis pelas orações e pela vida espiritual da população. Abaixo deles vinham os nobres, os senhores que guerreavam e protegiam seus domínios. Por fim, a base de tudo, os servos, camponeses que sustentavam todo o sistema com seu trabalho. Os senhores feudais formavam a elite dominante. Viviam em castelos, controlavam grandes extensões de terra e comandavam pequenos exércitos particulares. Tinham autoridade para julgar, punir e até cobrar impostos dentro de seus feudos. Muitos eram vassalos de outros nobres mais poderosos, mas dentro de suas terras, agiam como verdadeiros reis. O clero também tinha enorme influência. Monges, padres e bispos não apenas controlavam igrejas e mosteiros, mas também terras férteis e camponeses. A igreja não pagava impostos e frequentemente se aliava à nobreza para manter o controle social. Ela ensinava que essa divisão da sociedade era natural e desejada por Deus, o que ajudava a manter a ordem. Na base estavam os servos. Diferente dos escravos, eles não podiam ser vendidos, mas também não eram livres. Estavam presos à terra e deviam ao Senhor uma série de obrigações: parte da colheita,
dias de trabalho gratuito e até taxas para usar o forno, o moinho ou se casar. Sua vida era dura, limitada, mas protegida. Em troca da submissão, recebiam segurança. A sociedade feudal funcionava como um organismo. Cada parte tinha um papel específico e todos dependiam uns dos outros. Mas não se engane, era um mundo profundamente desigual, onde a liberdade era privilégio de poucos e a maioria nascia, vivia e morria sob o jugo da autoridade senhorial. No mundo feudal, o senhor feudal era mais que um nobre proprietário de terras, era o centro do poder, o pilar que sustentava toda a vida do feudo. Sua autoridade ia muito além da posse da terra. Ele era juiz, comandante militar, cobrador de impostos e muitas vezes, até legislador dentro de seus domínios. Em um tempo sem Estado forte, ele era o Estado. Cada senhor possuía um feudo, ou seja, uma grande extensão de terra recebida de outro nobre superior, muitas vezes um rei ou um duque, em troca de fidelidade e serviços, especialmente militares. O senhor, por sua vez, também podia conceder partes de suas terras a outros vassalos, criando uma rede de dependência e obrigações mútuas. A base de tudo era a lealdade pessoal, selada por juramentos e cerimônias simbólicas. No centro do feudo estava o castelo, fortificação que servia como residência do senhor e também como estrutura defensiva contra invasões e revoltas. Dali, ele administrava o território, decidia conflitos entre servos, organizava a defesa e controlava os recursos da terra. O castelo era símbolo de poder, mas também de proteção. Em tempos de guerra, os camponeses buscavam refúgio atrás de seus muros. O senhor feudal também exercia a chamada justiça senhorial. Ele julgava disputas entre os habitantes do feudo, aplicava punições e resolvia questões de herança, casamento e posse de terras. Tudo isso sem interferência do rei ou de qualquer autoridade externa. Sua palavra era a lei. Além disso, o senhor cobrava obrigações e tributos dos servos. Parte da colheita, taxas pelo uso do moinho, pagamento para se casar ou herdar terras, tudo era controlado por ele. Em troca, prometia proteção militar e estabilidade. Era um acordo desigual, mas essencial para a sobrevivência em tempos violentos. Os senhores feudais também se envolviam em conflitos com outros nobres. As guerras entre feudos eram frequentes, por disputas de território, honra ou influência. A vida da nobreza era marcada pela guerra, pelos torneios e pelos laços de fidelidade entre cavaleiros e vassalos. Assim, o senhor feudal não era apenas um personagem histórico. Ele era a engrenagem que fazia o feudalismo funcionar. Sem ele, o sistema desmoronava. Na base da pirâmide feudal estavam os servos, homens e mulheres que sustentavam toda a estrutura com o suor de seu trabalho. Eles não eram escravos no sentido clássico, mas também não eram livres. Estavam presos à terra, e sua vida era marcada por obrigações, limitações e uma rotina dura, quase imutável. Para muitos, nascer servo era uma sentença perpétua. O servo não podia abandonar a terra sem permissão do senhor. Se quisesse se casar, mudar de aldeia ou herdar um pedaço de terra, precisava pagar taxas ou pedir autorização. Sua existência estava condicionada à vontade do senhor feudal, que controlava todos os aspectos de sua vida, do trabalho ao descanso, do alimento à moradia. A semana era preenchida por tarefas agrícolas exaustivas. Arar, semear, colher, cuidar dos animais, cortar lenha, consertar cercas. Grande parte do que produziam ia para o senhor, fosse em forma de colheita, tributo ou trabalho gratuito. Restava pouco para o próprio sustento. Muitos passavam fome em anos ruins, e doenças simples podiam ser fatais. Apesar de o servo possuir uma pequena parcela de terra para cultivar e viver com sua família, ele também era obrigado a trabalhar nas chamadas terras do senhor, as melhores, mais férteis, destinadas exclusivamente ao benefício do castelo. Em algumas regiões, o servo ainda precisava usar o moinho, o forno ou a prensa de vinho do senhor, pagando por isso com mais parte de sua produção. As casas dos servos eram simples, feitas de madeira, barro e palha. Com apenas um cômodo, serviam de abrigo para toda a família, e, às vezes, até para os animais. Havia pouca privacidade, higiene precária e escasso conforto. As noites eram frias, os verões duros, e os perigos, constantes. Mas nem tudo era opressão.
As comunidades camponesas também criavam redes de solidariedade. Trabalhos coletivos, festas religiosas e tradições locais ajudavam a fortalecer os laços entre as famílias. A igreja local era um ponto central, tanto espiritual quanto social. A fé oferecia consolo, e os sermões lembravam aos servos que sua submissão na terra lhes garantiria recompensa no céu. Viver como servo era difícil. Mas naquele mundo brutal, o feudo oferecia algo valioso: proteção. E isso, para muitos, era mais importante do que a liberdade. A economia feudal era essencialmente rural e de subsistência. Não havia grandes mercados, nem moedas circulando com frequência. A riqueza era medida em terras e produção agrícola, não em ouro. Cada feudo buscava se autossustentar, produzia seu próprio alimento, roupas, ferramentas e tudo o que fosse necessário à sobrevivência. O comércio era mínimo, e a maioria das pessoas jamais saía do lugar onde nasceu. No centro dessa economia estavam os camponeses servos, que trabalhavam a terra e sustentavam todas as classes superiores. O que produziam era, em grande parte, consumido localmente. Eles plantavam cereais como trigo, cevada e centeio, criavam porcos, ovelhas e galinhas, e ainda cuidavam das hortas, vinhedos e bosques. A tecnologia era rudimentar, e a produtividade era baixa. Por isso, as colheitas muitas vezes mal davam para sobreviver. O excedente, quando existia, era entregue ao senhor feudal. Ele usava esse excedente para abastecer o castelo, alimentar soldados, pagar impostos à igreja ou manter sua posição social. Não havia uma divisão justa. A maior parte da riqueza ficava concentrada nas mãos da nobreza e do clero, enquanto os servos mal tinham o suficiente para viver. A economia feudal também era marcada por uma troca de obrigações. Em vez de usar dinheiro, os pagamentos eram feitos em espécie ou com trabalho. Um camponês podia pagar seus tributos com sacas de trigo, dias de serviço nos campos do senhor ou entregando parte da produção do gado. Era o que chamamos de corvéia, talha e banalidades, obrigações típicas da época. Embora o feudalismo tenha dominado a Idade Média por séculos, seu sistema rígido e fragmentado não resistiu às mudanças profundas que vieram com o tempo. O declínio do feudalismo foi um processo gradual, marcado por transformações políticas, econômicas, sociais e até culturais. Um dos principais fatores foi o crescimento das cidades e do comércio. Com o renascimento dos mercados, feiras e rotas comerciais, surgiu uma nova classe social, os burgueses. Esses comerciantes e artesãos tinham riqueza, mas não possuíam terra nem títulos nobres. Eles passaram a desafiar a antiga ordem, atraindo poder para além dos feudos rurais. Outro golpe veio com as guerras prolongadas, como a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Essas batalhas demandavam exércitos maiores e mais profissionais, não apenas a tropa de vassalos. O rei começou a centralizar o poder, criando exércitos permanentes e cobrando impostos diretos, enfraquecendo a autonomia dos senhores feudais. A peste negra, que devastou a Europa no século XIV, também teve impacto enorme. A drástica redução da população gerou escassez de mão de obra, o que fortaleceu a posição dos camponeses. Muitos servos conseguiram negociar melhores condições ou até fugir para cidades em busca de liberdade. Além disso, a igreja perdeu parte de sua influência. Crises internas, como o cisma do Ocidente, e críticas ao seu poder econômico abriram caminho para questionamentos que culminariam, séculos depois, na Reforma Protestante. O avanço do capitalismo nascente e o fortalecimento do Estado moderno levaram à formação de governos centralizados, com leis uniformes e sistemas fiscais eficientes. Aos poucos, o poder dos senhores feudais foi diminuindo, e a estrutura baseada em laços pessoais e terras começou a ruir. Mesmo assim, o feudalismo deixou marcas profundas. Muitas tradições, instituições e costumes da Idade Média serviram de base para o mundo moderno. O fim do feudalismo não foi uma ruptura completa, mas a transformação de uma ordem antiga em outra nova. O sistema feudal desapareceu, mas sua sombra continuou a influenciar a história por muito tempo. O feudalismo foi muito mais que um sistema econômico ou político, foi o alicerce que sustentou a Idade Média por séculos. Entre castelos, vassalagem e servos presos à terra, ele organizou uma sociedade marcada pela desigualdade,
mas também pela proteção e sobrevivência em tempos difíceis. Embora tenha entrado em declínio com o surgimento das cidades, dos estados e do comércio, suas raízes históricas permanecem vivas. Entender o feudalismo é compreender as bases do mundo moderno e como o poder, a terra e a fé moldaram a civilização ocidental.